Boa noite a todos. Vamos continuar no tema acerca da autoridade e submissão. E eu, antes de nós irmos ler o que vamos ler e o que vamos estudar, eu gostava de partilhar com vocês algumas coisas muito importantes com relação a este assunto. Porque ao longo da história, desde a criação do homem, desde a fundação do universo, da criação de todas as coisas, aquilo que nós mais temos visto é o desejo da criação em ter poder, autoridade. E isto começou ainda com os seres espirituais, ao ponto de um deles, que era bem próximo de Deus, um deles que era um querubim ungido, que não era um ser qualquer, era alguém que tinha uma grande importância nos céus. Eu já ouvi muita gente dizer que ele era o líder de louvor dos céus, já ouvi outros dizerem que ele era isto, era aquilo. Irmãos, isto é um problema. Os pastores que ensinam desta maneira, é um problema de caráter deles, porque é o caráter a falar acima da palavra. E a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia só diz que ele era um querubim. E que em 2 capítulos diferentes, tanto em Isaías 14 como em Ezequiel 28, ele é descrito da mesma maneira em perspectivas diferentes. Num, por exemplo, diz que quando ele andava havia som de louvor. Não quer dizer que ele fosse o líder de louvor, mas era como se o corpo dele fosse feito de instrumentos musicais. Mas em Ezequiel 28 diz que o corpo dele era feito de pedras preciosas. E embora sejam coisas diferentes, ambas são preciosas, importantes e são vitais para Deus. E, portanto, podemos pôr tudo num só bloco. E claro que a pessoa pensa como é que um corpo pode ser feito de pedras preciosas. Só Deus tem esse poder para criar uma vida, um ser espiritual que ao andar provocasse louvor e adoração a Deus, não é? Sabe o que é engraçado nisto? É que nós fomos feitos para isso também. Porque nós fomos feitos para a glória dele. E quando nós vemos a doutrina que Jesus traz, o evangelho que Jesus traz, a boa nova, a boa notícia que Jesus traz a cada um de nós, traz ao mundo, traz à igreja, traz àqueles que são o povo dele, o que é que nós nos apercebemos? Em primeiro lugar, a mesma coisa, que era suposto nós existirmos para a sua glória. O nosso respirar, o nosso falar, o nosso agir, só a nossa presença deveria de provocar altos louvores a Deus. Eu não digo que tu tenhas que andar ao som da música ou a música contigo, mas a nossa vida deveria de transportar a glória de Deus de uma maneira que os outros pudessem vê-la através das nossas atitudes, da nossa postura, das nossas palavras, do nosso coração, a nossa intenção. De boas intenções está o inferno cheio. Pois, mas Deus não nos criou para as boas intenções. Deus criou-nos para apenas uma: obediência. Obediência. E Ele é um Deus maravilhoso, porque Ele não nos pede obediência incompreensível. Ele mostra o porquê e mostra-nos que é importante nós obedecermos, apesar de nos pedir uma confiança que a lógica e a mente humana não consegue compreender, mas a obediência é vital para que a glória de Deus se manifeste em tudo o que nós somos, temos, representamos e tudo o que nos acompanha. Vocês estão a conseguir compreender nesta noite?
Então, quando eu vejo que há um ser espiritual criado por Deus, alguém especial, alguém que tinha uma função importante no reino dos céus, e que estava perto do trono de Deus, ter desejo de ser igual, e não, já não chegava a ser igual. E atenção, aquele capítulo, tanto um como outro, depois podem ler em casa, aquilo não resume o imediato, não resume o tempo da tua leitura. Eu vou esperar que o telefone seja desligado. Aquilo nem resume sequer nada. Sabem o que é que aquilo é? Aquilo mostra o que se passou. E os céus não estão debaixo da influência do Cronos, do tempo. Os céus não estão debaixo da influência do controle humano, porque até o relógio é um controle humano. A minha avó não andava com relógio, a minha avó olhava para o sol e sabia mais ou menos as horas que eram. E se não soubesse, ela sabia que ao nascer tinha que ir trabalhar e ao pôr do sol tinha que voltar para casa. E havia aquela despreocupação, havia aquela coisa. E nós hoje não, nós vivemos hoje escravos. Ok? Agora, se o capítulo não resume, a leitura do capítulo não resume o timing, o tempo, eu quero que vocês entendam isto. Quer dizer, aquele processo de derrota interna de Lúcifer provavelmente foi durante milhares de anos. Comparando com a nossa era, com o nosso timing, vocês estão a compreender? Milhares. Não sei quanto tempo. Eu não sei quanto tempo ele esteve, depois de cair, a convencer a Eva a desobedecer a Deus. Porque a leitura parece que em 3 versículos aquilo aconteceu. E parece que foi tipo 2 conversas, um café, uma bola de berlim com creme e pumba. E não. Foi um processo longo. Um processo, e ele é paciente. Ele é muito mais paciente do que nós. E vocês sabem que a paciência pode ser usada para os 2 lados. Pode ser usada para a obediência e para a desobediência. Porque normalmente o desobediente também é paciente. Olha o caso do filho de David, Absalão. Ele sentava-se à porta da cidade e pacientemente foi convencendo um a um, que o pai não ia fazer nada por eles. Que o pai estava velho. Tinha que haver uma mudança no trono. Vocês estão-me a entender? É assim que o diabo opera para trazer um apodrecimento da liderança da família, do casamento, da igreja, de uma empresa. Vocês estão a compreender? Na família, os filhos. Imagine, você tem 2 filhos, com idades aproximadas. E há um que começa a desobedecer porque não concorda. Porque os pais dos amigos não fazem aquilo. E vocês sabem como é que começa? As conversas entre eles. Já viste? O pai nunca me deixa fazer isto. A mãe está sempre contra mim. O outro pode ser um coração mais simples e dizer: não vejas as coisas dessa maneira. Mas vai haver um tempo em que aquele coração, o veneno entra tantas vezes, entra e sai tantas vezes, entra e sai tantas vezes, que um dia o coração fica contaminado. Vocês estão-me a compreender? Num casamento o diabo vem à tua mente e diz: estás a ver, mais uma noite em que ela não quer nada contigo. Ou à mente dela e diz: estás a ver, ele tem outra. Ele chega à casa cansado, nunca quer nada, está sempre insatisfeito, reclama por tudo e por nada. Mas isto não começa logo, é devagarinho. Ele é paciente.
O desobediente é paciente. O obstinado é paciente. Parece um paradoxo, não é? Porque a obstinação implica rapidez, implica insistência. Mas eu quero. Não, eu tenho que ser a minha maneira. Mas atenção, é um erro. É paciente. E nós, como filhos de Deus, temos a obrigação de trazer o outro lado. E esse outro lado qual é que é? É nós sermos pacientemente obedientes. Pacientemente perseverantes naquilo. Ainda que pareça que não há fruto. Ainda que pareça que está tudo difícil. Ainda que pareça que estás sozinho a remar contra essa maré. Eu falo com os meus filhos não me ouvem. Permanece. Porque isto não é futebol. No futebol é que tu cruzas, chutas, a bola não entra, muda os jogadores, muda a tática, muda o cabelo, muda o equipamento ao intervalo, fazem tudo e 30 por uma linha. Mas nós aqui não estamos a falar de futebol, nem estamos a falar de polo aquático. Estamos a falar do Evangelho e da obediência à palavra de Deus. Permanece firme. Pacientemente. Pastor, mas parece que eu estou a falar com uma parede. As paredes têm ouvidos, não te esqueças disso. Vocês estão a entender? O melhor versículo que eu tenho para vos dar disto está em Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Vamos dar um instantinho. Isto é usado erradamente para outras coisas. Vamos lá num instantinho a Abacuque. Abacuque 3 fica logo a seguir a Abacuque 2. E para os que gostam de tomar nota e sublinhar, escrever, fazer desenhos, pintar bigodes, não sei o quê, aponta aí, Abacuque 3,17. Olha aí. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, ainda assim, todavia, mas eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das servas, quer dizer, vais andar aos saltos. Vais pular de alegria. E me fará andar sobre as minhas alturas. Estarás por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Vocês sabem o que isto significa, estar por cima e não por baixo? Isto é tão importante entenderes de uma vez por todas. Estar por cima e não por baixo. Quer dizer que tu estás no dorso do cavalo e não ao pé das patas. Não levas coice. Por cabeça. Quem é que toma as decisões no teu corpo? Em alguns casos é a barriga, mas pronto. Quando tens a barriga cheia, quem é que toma as decisões? Por cabeça e não por? A cauda do crocodilo, ela é o quê? Arrastada. Queres ser arrastado pelas circunstâncias? Então estás por cabeça. Tomas decisões, estás no centro nevrálgico da obediência a Deus e não por cauda, por cima e nunca por baixo. Eu sempre, bom, mas vamos escalpelizar aqui o 17 e o 18, pode ser? Porquanto ainda que a figueira não floresça. Ora, temos um episódio de Jesus em que Jesus ia no caminho com os discípulos e teve fome. É bíblico ter fome. É bíblico estar horas sem comer e depois ter vontade.
Ora, naquele caminho não havia McDonald's, então Jesus viu a figueira. E foi à figueira. Porquê? Porque a figueira tinha sinais do quê? Que era verão. Tinha folhas. E as folhas deviam estar já grandes e, sabem, assim, bonitas. Já viram bem as folhas da figueira, assim, bem ali fortes, ali, verdinhas. E ele foi à procura do quê? No meio daquelas folhas de figos. E ela tinha figos. E o que é que Jesus lhe disse? Não. Deu-lhe o fruto do engano. Não mais ninguém come de ti fruto algum. E as pessoas pensam que amaldiçoam. Até o próprio João Ferreira de Almeida traduziu como Jesus amaldiçoou. Mas não, deu-lhe o fruto do engano. O salário do pecado é o quê? Pronto, meus amores. Nós é que temos esta mania de reduzir a uma palavra tão forte como amaldiçoar. Houve mais alguma maldição lançada por Jesus em 3 anos e meio de ministério? Aí é que está, compreendam. A água boa não fica amarga só porque tu abres a torneira de noite. Ele não amaldiçoou, ele deu-lhe o fruto do engano. Enganaste-me, pois agora ninguém vai comer fruto de ti. O que aconteceu à figueira no dia a seguir? Secou. Então, se na tua vida, seja quem for e como for e de que maneira for, tu encontras isto que eu estou a dizer, que a figueira não floresce, é que aqui nem fala de ter folhas, fala até de nem florescer. Não haja fruto na vide. Olha que é muito mal tu ires ao pomar e não teres lá as frutas para apanhar. O produto da oliveira minta. Olha que isto aqui é muito forte. Porque não diz que a oliveira não tem azeitona. Mas diz que o produto mente. Quer dizer o quê? Vocês já viram, também já vi. A gente apanha a azeitona, aperta um bocadinho e ela faz puf. Seca. Vais fazer azeite com aquilo? Nem Israel vi tanta fé. É mesmo, não é? Ou seja, que o produto... Ou seja, Jesus está aqui... Deus está aqui a falar coisas tão importantes para nós. A figueira não floresce. Ou seja, ainda que venha o verão, tu pensas, vem uma época boa. Não haja fruto na vide. Tu estás a contar com o subsídio. Estás a contar com aquele extra. Estás a contar com aquele negócio. Cai tudo por terra. O produto da oliveira minta. Tu tens o fruto na mão. Se tu fores a ver isto bem, é fases. Tens o fruto na mão. Vais a produzir o resultado desse fruto para quê? Para teres o teu rendimento e aquilo puf. Os campos não produzem mantimento. Quer dizer que trabalhaste os campos, semeaste, revolveste a terra, regaste, fizeste o que está em Marcos 4, que vocês conhecem muito melhor do que eu. Diz lá que o lavrador revolveu a terra, lavrou tudo, tirou os torrões de pedras, semeou, regou e depois ia lá de dia e de noite. Imagina tu fazeres isto tudo. E mesmo assim, diz que os campos não produzem mantimento. As ovelhas... E agora, olha este pormenor tão engraçado. As ovelhas de quem? Da malhada. Não, da malhada. Quem é a malhada? Quem é que teve uma história em ovelhas brancas e ovelhas listadas ou malhadas? Jacó. Ainda que te mintam na cara, ainda que te roubem o teu rendimento, porque foi o que Labão fez a Jacó durante aqueles anos todos. Trocava-lhe o salário conforme o rebanho aumentava. Quantas ovelhas brancas tens? Tenho 300. E malhadas? Tenho 100. Então agora as brancas são minhas.
E Deus abençoava com malhadas. Quantas malhadas tens agora? Tenho 500. E brancas? Tenho 300. Agora as malhadas são minhas. E ele estava sempre a perder. E o que Deus está-te a dizer é que façam o que te fizer. Aconteça o que acontecer. Bata à porta a situação que bater. Olha aí. Porque ele disse, as ovelhas da malhada sejam roubadas, arrebatadas. E mais. E nos currais não hajam... É impressionante. Ainda assim, todavia, a palavra todavia, que hoje em dia é mais utilizada no espanhol do que em português, significa mas, ainda assim. É uma interjeição que vai trazer qualquer coisa que se opõe ao que já foi dito. O mas, ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. O que é o alegrar no Senhor? O alegrar, para além de significar o óbvio que vocês conhecem, estar contente, regozijar, contém a sugestão de cumprir com alegria com aquilo que Deus diz para eu fazer. Obediência. Não é impressionante? Exultarei no Deus da minha salvação. Ora, a palavra de Deus diz que o justo será sempre resgatado pelo Senhor. Que o Senhor é uma torre forte para o justo. O justo é aquele que cumpre a justiça, que ama a justiça. O que é a justiça senão a lei? A palavra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é o que diz a palavra de Deus? O Senhor é a minha força. Quer dizer que tu vais perder as forças. Vais. E vais chorar. E vais cair no chão. Ai, pastor, estás a falar negativo. Não, eu estou a alertar que isto vai acontecer. E não penses que és diferente dos outros. Porque isto vai te acontecer. Isto vai me acontecer. Já me aconteceu muitas vezes e vai-me voltar a acontecer. E qual é o meu papel? É ficar a choramingar, é ficar não sei o quê. Irmãos, vocês já repararam que quando acontece alguma coisa com os nossos, com vocês, eu não fico temeroso. Eu sou o primeiro a manter a minha calma e a confiança em Deus. E não permito cá ricocós nem ninhós, que eu não aceito nada destas cenas. Nem eu sou nhinhonhonhó quando eu estou doente ou quando estou com algum problema. Nunca fui. Eu fui fazer um casamento tão doente. Só Deus sabe como é que eu estava. E eu não me queixei. E no domingo estava cá a fazer a reunião, cheio de febre, a suar aí, parecia o fulano das saunas. Mas fiz a reunião. E na segunda fui trabalhar. Vou ficar no Rinhonhó. Eu fui a louvar a Deus, porque fui fazer um casamento que eu amei, de pessoas que eu amo. Fui dar glórias a Deus. Mesmo sabendo que estava doente, eu sabia que havia alguém que estava lá que precisava de ouvir aquilo. Vocês estão a entender? E em obediência. Em obediência. O Senhor é a minha força. É Ele que nos dá força. Fará com que os meus pés sejam como os das servas. O que é que são as servas? Não é as servas criadas. É as corças. É os bambis. Vocês gostam de bambis? Quem é que gosta do bambi? Principalmente aquela parte em que lhe matam a mãe e depois ele anda perdido no mundo. Desenhos animados da moda antiga, não é? O pormenor das servas, das corças, elas só buscam as águas da fonte, não bebem águas paradas. E andam sempre aos saltos, saltam os problemas, saltam as pedras e as rochas, correm. E vocês, não sei se alguma vez viram, mas procurem no YouTube corças a correr e vocês vão ver que são tão engraçadas.
porque elas estão a correr e parece que estão aos saltos. E é uma coisa maravilhosa. Esta comparação que o senhor Abacuque, o irmão Abacuque, faz com aqueles que confiam e obedecem e se alegram no Senhor com as corças, é mesmo nesse sentido. E me fará andar sobre as minhas alturas, quer dizer, tu andas por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Mas qual é o versículo-chave? Qual é a parte-chave? É a obediência. Mas eu não vejo fruto. Continua firme, obedece. E agora vamos para Números 20, que eu tenho que explicar porque é que eu estou a insistir nisto, está bem? Está bem? Pronto. Só para saber. Se vocês dissessem não, íamos para outro versículo, que eu tenho outros versículos muito bons para vocês. Bom, quantos anos teve o povo de Israel no deserto? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Mas tu sabes ou não? Quem é que sabe? Quem é que não levanta a mão? Quantos anos teve o povo de Israel no deserto? Sim, mas eu não quero que me digam já. Eu quero que sabem ou não? Pronto. Toda a gente sabe. Fixe. Quantos foram? 40. 40 anos no deserto. Aproximadamente, ouça bem o que eu vou dizer, 4 gerações. Foram precisos nascer 4 gerações para renovar as que estavam a morrer, porque tinham sido aqueles que tinham feito a rebelião de Datã, Coré e Abiram. Falei nisso, pincelei um bocadinho sobre isso, acho que foi no domingo que eu falei assim, não foi assim, uma coisa assim. E Deus ficou, não é zangado. Porquê? Porque Deus deu-lhes uma terra que mana leite e mel. Verdade ou mentira? Ou manava leite e mel. E quando eles mandaram 12 espiões, um de cada tribo, os fulanos, quando vieram com os relatórios, 10 falavam que aquilo era, sim senhor, era uma terra bonita, mas tinha gigantes, e cidades muito fortificadas, havia o rio ao ocidente, montanhas ao oriente, e rodeada de os países à volta, ou os povos à volta, eram os inimigos todos que lá estavam. Ou seja, todos os inimigos de Israel, Moab e os outros todos que se foram levantando ao longo do tempo, moravam à volta, habitavam nas terras à volta da terra prometida, da terra de Canaã. Ora, eles ficaram tipo, peraí, porque não estamos a gostar muito disto, porque temos mar, temos o rio, e depois temos montanha e os nossos inimigos. E depois a terra que tu nos deste, ó Deus, está cheia de gigantes. E cidades que são difíceis de conquistar. O que é que eles pensaram? Isto é vosso. Então isto é bolos de mel. Não é? Isto é canja de galinha. Bem bom. Quem tem, não é? Minha ufa, exato. E principalmente, qual foi a primeira cidade que eles viram? Aquela que está mais próxima do Rio Jordão, Jericó. Uma cidade onde reza a lenda, e está nos anais da história, os fulanos faziam corridas de carros de cavalo nas muralhas. Vejam a grossura das muralhas. E eram grandes, como eu estou a dizer, ao ponto de haverem casas escavadas nas muralhas. E temos a prova de que a casa daquela mulher, Raabe, estava na muralha, onde tinha uma varanda, ou tinha uma janela, para o lado de fora da cidade. Foi onde ela pendurou a corda escarlate, que simboliza o sangue de Jesus, ok? Uma toponímia do sangue do Cordeiro. Bom, por outro lado, também vinham com um cacho de uvas que era transportado por 2 homens, não é? Aquilo eram uvas a sério. Exatamente.
Era tudo à grande. Imaginem as casas de banho, não é? Não puxem o autocolismo, só se favor, não é? A pessoa não dizia vou comer um cacho de uvas, dizia vou comer um bago de uva. E era uma refeição. Falando um bocadinho mais a sério, aquilo era mesmo muito bom. Todos viram o mesmo, mas só 2 viram com o Espírito de Deus, Josué e Caleb. E viram com a coragem de, eles vão ser pão para nós. Não, os gigantes, o que é isso para Deus? O mesmo que abriu o mar vermelho, vai superar sobre os gigantes e eles caem, em nome de Jesus. O Senhor vai nos dar tudo na mão. Só temos que fazer a nossa parte. Porque é este o princípio da verdade. Temos que fazer a nossa parte. O povo era preguiçoso. O tempo verbal está errado. O povo é preguiçoso. Estou a ser mau a dizer isto. E começaram a ouvir os outros 10. Vocês estão a entender? Datã, Coré e Abiram levantaram-se contra Moisés, Arão, Josué e Caleb. E houve aquela cisão que vocês sabem. E Deus castigou, entre aspas, o povo. Eu não vou dizer castigou, mas é quase. Mas levou-os ao fim deles próprios. Oh, irmãos, é por isto que eu amo tanto o meu Deus. Quantas vezes, seja honesto, quantas vezes você já me ouviu aqui, à escola bíblica, ao domingo, tesourinhos da Bíblia, tanta coisa que eu ministro, você já me ouviu dizer, a mim pessoalmente, dizer assim, Deus quer nos levar ao fim de nós mesmos. Quantas vezes você já ouviu isto? Muitas? Poucas? Hoje não falo, estou zangado com o pastor. O gato comeu uma língua. Comeu, mas tu não paras, mulher. Quantas vezes você já me ouviu dizer isto? Eu já disse isto muitas vezes. Deus quer nos levar ao fim de nós mesmos, e quer. A diferença é que não é para tu morreres no deserto. É para te restaurar, é para te melhorar, para quebrar o teu caráter e fazer um novo. Molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. É verdade ou mentira? Pronto. E provavelmente, se o povo se arrependesse nesta caminhada, Deus faria isso. Só que o povo nunca se arrependeu. Não, irmãos. Pastor, mas eles iam pedir perdão dos seus pecados anualmente ao sumo sacerdote. Iam lá entregar o cordeiro, que era imolado, o sangue era espargido no santo dos santos. Quem é que se recorda disso tudo? Eu já ensinei N vezes sobre isso. Pois é, mas o que é que me vale a mim ir de corpo presente, pedir perdão dos meus pecados, se na minha alma e no meu espírito eu não assumo os meus erros? A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas nós temos que os assumir. É verdade ou mentira o que eu estou a dizer? Então eles iam mecanicamente ao sumo sacerdote. Por isso é que Deus também quis mudar tudo o que estava a passar. Porque a lei leva-nos à morte. A lei não é um salvo-conduto. A lei não é um resgate. Mas o Cordeiro é. E Ele tornou-se no Cordeiro dos Cordeiros, o Cordeiro eterno. É isto que eu quero que vocês compreendam. E porquê que é tão importante, porquê que é tão bom obedecer a Deus? Porquê que é tão vital nós colocarmos-nos debaixo do crivo da sua mão e deixar a obediência tratar-nos? Umas vezes é com uma plaina, outras vezes é com uma lixa, outras vezes é com festinhas. É muito raro. É só para você não ficar a pensar, festinha nas costas, agora sabiam bem. Não.
Mas Ele trata connosco, Ele lida connosco, Ele mexe connosco. Ele rasga-nos de cima a baixo, Ele parte-nos de cima a baixo. Se eu fosse contar as vezes que eu já fui partido, rasgado, lixado, cremado, chispado, sei lá o que é que eu já fui. E eu sempre sinto quando vem uma nova era em que Deus quer trabalhar o meu caráter, eu sei. Ele começa-me a chamar de noite, Ele começa-me a bichanar ao ouvido. E você, é castigo porque Ele não me falou. Não. Não é castigo. É porque sou eu que lhe peço, eu quero crescer, eu quero subir mais degraus. Quero estar mais perto de ti. Quero estar mais perto de mim, quero. Então eu vou ter que partir-te o braço, eu vou ter que partir-te uma perna, eu vou ter que desfazer, eu vou-te rasgar o coração de alto a baixo. Eu vou ter que permitir que te voltem a trair, Não é fácil, não é fácil. O povo que seguiu cegamente, entre aspas, Moisés, atravessaram o Mar Vermelho, viram o Monte Sinai a fumegar, a tremer, ouviram a voz de Deus, ouviram a trombeta do Senhor, viram a nuvem de dia, o pilar de fogo de noite, codornizes quando lhe apeteceu carne, maná a cair todos os dias, menos ao sábado. E mesmo assim aquele coração continuou a ser rebelde, desobediente e difícil. Ok? Aquele povo que seguiu este líder, este Moisés, no momento-chave de acreditar que, apesar do relatório ser duro, Deus era connosco, Deus era com eles, o que é que eles fizeram? Quiseram apedrejá-lo. Agora você compreende, o povo anda às voltas. Quantas vezes nós não andamos às voltas na nossa vida? Eu conheço pessoas, há aqui pessoas, alguns de vocês conhecem pessoas que vocês vão conseguir logo encaixar essas pessoas nisto que eu vou dizer. Pessoas com talentos tremendos, com um coração maravilhoso, mas que por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa das manias, os achos, as opiniões, o passado, andam há anos às voltas no deserto. Quando parece que vão sair, faz-me lembrar quando eu estive quando eu fui à Alemanha pela primeira vez. E nós, quando fizemos a autoestrada, entramos cá por baixo, por Estrasburgo, tem uma ponte, a cidade tem o mesmo nome em França e na Alemanha, só que num lado é Estrasburgo, no outro lado é Stuttgart. Mas significa a mesma coisa. E é um rio que separa a cidade. De um lado é francês, do outro lado é alemão. E depois tem uma autoestrada e nós fomos até Hamburgo. Tínhamos que lá ir levar batatas fritas e ketchup por causa do hambúrguer, não é? Estou a brincar. Era só para vocês se rirem. E naquela autoestrada eu vi muitas placas, mas havia uma que se repetia constantemente. Ausfahrt. 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 Ao fim de 300 km, sei lá, quantos quilómetros a gente fez, eu vi-me para a pessoa que ia conduzir e disse assim: esta deve ser a maior cidade da Alemanha. Qual? Esta, Ausfahrt. A pessoa começou-se a rir. Tu conheces a Alemanha, conheces alguma cidade chamada Ausfahrt, deste tamanho? Não sei, acho que há. Só vejo placas a dizer Ausfahrt. Sabe qual é a placa? O que é que significa Ausfahrt em alemão? Saída. E eu conheço muita gente assim, que Deus está-lhes a dar as saídas, Deus está-lhes a dar as soluções, Deus está-lhes a dizer: olha aqui, olha aqui, e tu continuas, eu não vou para aquela cidade, eu vou para Hamburgo, não vou para Ausfahrt. Vocês estão-me a compreender? E andam naquilo, e andam há anos na mesma estrada, para cima e para baixo, para cima e para baixo, porque lhes falta conhecimento.
porque em algum momento rejeitaram o conhecimento. Preferiram ficar naquilo que pensam que sabem. Vocês estão-me a compreender? Eu estou-me a fazer explicar hoje. Foi isto que aconteceu com o povo de Israel. Eu falo por mim. Todos os dias à noite eu chego a casa, saio do trabalho, seja a que horas for, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, vou fazer o jantar, preparo tudo, jantamos, enquanto a minha mulher arruma a cozinha, eu venho um bocadinho para a sala e eu estou ali um bocado a pensar no meu dia. Naquilo que eu disse, naquela resposta, naquele e-mail, não tratei aquele assunto. Depois penso na nossa vida, o que é que falta, depois penso na igreja, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E depois, à noite, já depois da minha mulher se deitar, eu geralmente fico sempre um bocadinho assim, num silêncio, no escuro, a pensar no meu dia, no meu coração. E é nesses momentos que eu me lembro de qualquer coisa mais agressivo, qualquer coisa menos correto, que eu peço perdão a Deus. Porque eu não quero andar às voltas na mesma estrada. Eu não quero andar às voltas no deserto. Eu quero ser humilde perante Deus e pedir-lhe perdão dos meus pecados. E às vezes há coisas que eu até digo assim, epá, isto não me parece que eu tenha feito mal. Mas se o Espírito Santo traz ao teu coração, traz ao teu espírito, é sinal que tu tens de te arrepender disso. Mas aquela pessoa precisava de ouvir aquilo. Arrepende-te diante de Deus. Mas aquela resposta era necessária porque senão há abuso. Arrepende-te diante de Deus. Porque há coisas que tens que deixar nas mãos de Deus. E tem que ser Deus a pôr um travão ou pôr o ponto final. Não podes ser tu. O teu ponto final rapidamente transforma-se numa vírgula, num ponto e vírgula, ou numa frase sem pontuação que te vai retirar toda a autoridade. Vai retirar tudo que tu andas a trabalhar estes anos todos. Vocês estão-me a compreender? E o exemplo que nós vamos ver espelha isto que eu estou a partilhar com vocês. 40 anos às voltas no deserto. Ora, quando o Senhor diz ao povo para assentar arraiais, o que é que eles faziam? Montavam acampamento, não se sabe bem por quanto tempo, não ficavam muito tempo no mesmo sítio, mas também não ficavam muito tempo sem mover, certo? Vocês já leram isto ou não? Já alguma vez pensaram porquê? Se era para andar às voltas no deserto, porque é que não ficaram sempre no mesmo sítio? Já pensaram ou não? Querem que eu vos ajude a pensar um bocadinho sobre isso? Então vá. No deserto há casas de banho e não preciso dizer mais nada. 600.000 pessoas. Fora crianças que não contam nos censos, vacas, bois, ovelhas, cabras, cães, gatos. Exatamente. E qual era o costume da época? Cavar buraquinho. E porquê no deserto? Porque não, por exemplo, nas planícies onde Ló e Abraão andaram? Porquê que eles não eram nómadas dentro da sua própria terra? Vocês não sabem, mas eu vou-vos explicar. Os desertos, nomeadamente aquele e o Saara, estão em movimento há milhares de anos. Os grãos de areia que hoje estão aqui, amanhã já lá não estão. E provavelmente os grãos de areia que tu vais ver de manhã quando acordares, vieram do subsolo durante a noite e tu nem deste conta, porque aquilo está sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Deus faz tudo perfeito. 40 anos. Exatamente. E houve um propósito. E houve um grande propósito em tudo isso que foi feito.
a nível geológico, a nível até inclusivamente das próprias terras. Agora vamos esquecer um bocadinho o xixi e o cocó. Quando tu tens sede, o que é que tu fazes? Abres a torneira e zuca, não é? Mas ali no deserto há torneiras? Bocas de incêndio? Pois é, nem a mangueira da vizinha, não é? Pois é. Mas o que é que o Senhor fazia? Havia uma rocha que os acompanhava. E o que é que o Senhor dizia a Moisés para fazer à rocha? Não, dá-lhe com o cajado. Dá-lhe ali com força. E a água brotava. Quantos milhões de metros cúbicos de água eram precisos para dar beber àqueles gado todo e àquelas pessoas todas, e tomarem banho, lavar os alimentos. E olha que estamos a falar de um povo cuja higiene é importante. E naquela zona não há rios, portanto, quando a mulher estava com o fluxo menstrual, eles tinham que criar o tal espaço fora do arraial. E o que é que a Bíblia diz que tinha que haver? Fluxo de águas constantes. As águas não podiam estar paradas. É perfeito, tudo o que Deus fez é perfeito. Vocês estão-me a compreender? E isto não era para eles morrerem no deserto. Era para eles verem estes milagres e pensar assim: como é que eu me posso rebelar contra um Deus que é tão bom para mim? Como é que eu me posso rebelar? Como é que eu posso desobedecer a um Deus que me ama tanto? Meu Deus do céu! Ok, não tinham os alhos porros, nem as cebolas, nem as melancias do Egito. É ingratidão. Mas o coração ingrato tem outra vertente. Qual é? A desobediência. Permanente. Permanente. Agora, 40 anos nisto. 40 anos. É que não é 40 dias. Nem 40 horas. 40 anos. Irmãos, eu vou fazer 20 anos de casado em outubro. Se eu tivesse assassinado alguém, eu estava a sair agora da prisão. 20 anos de cadeia. Graças a Deus que não, casei com uma mulher linda, maravilhosa, e vamos renovar pelo menos por mais 20, se Jesus não vier antes. No mínimo, 20 anos. É renovação automática. 20 anos de casado. Quer dizer que eu teria que ter 2 vezes o que eu tenho neste momento de casamento. 40 anos. É impressionante. Monta tabernáculo, desmonta tabernáculo, faz como deve ser para não rasgar os panos, a madeira não pode apodrecer, transporta tudo como deve ser. Olha, o camelo que levava morreu, arranja outro camelo. Sim, porque os bichinhos também morreram. E os que morreram foram enterrados aonde? Quem é que sabe? No deserto. Ora, vês como é que tu sabes? Exatamente. E qual é o princípio do zelo da sobrevivência do ser humano que foi visto logo em Eva e em Adão? A obediência. A obediência. E quando eu desobedeço, o que é que me acontece? Eu perco tudo. Moisés estava a ficar velho. Faça comigo as contas. Ele mata o egípcio e foge do Egito. Quantos anos ele tinha quando isto aconteceu? 40 anos. Quantos anos ele está a pastar ovelhas e cabras da mulher e do sogro? Outros 40. Quando ele foi chamado pelo Senhor através da sarça ardente, ele tinha 80 anos para ir libertar o povo do Egito. Saca o povo do Egito, teve lá pelo menos ano e meio para sair, porque aquelas pragas aconteceram ao longo, foram 10, ou as 10 manifestações do poder de Deus foram ao longo de um ano. Um inferno para aquela população.
vem para cima, anda às voltas no deserto por causa da desobediência do povo durante 40 anos. Quantos anos ele tinha neste episódio que nós vamos falar? 120 anos. Portanto, ele já estava a começar, vamos arredondar, mas é mais ou menos isso. Não, o Paulo tem razão, é mais 121, 122, isto é, vamos arredondar que é mais fácil. 120 anos. Se calhar saía da tenda do tabernáculo e dizia: onde é que está a minha vara? Está na tua mão. Porque a Bíblia diz que as mãos não perderam a força, nem os olhos se escureceram. Fulano via bem ao longe e ao perto. E caminhava bem. E tinha força para dar na cara. E ainda subiu ao monte para ver a terra de Canaã. E por inteira. 120 anos. Mas o povo já começava a ver os cabelos brancos. E o que é que o povo começou a pensar? Ele está a ficar velho. E qual é a pessoa que, olhando para os seus pais, olhando para os seus líderes e vendo o amortecimento do corpo neles, não começa a pensar assim: já estou a ficar preocupado. Diga lá. Pois é. E Deus também começou a ficar preocupado. E então o que é que Deus faz? Porque ele é que estava a renovar Moisés, era Deus que estava a sustê-lo, era Deus que estava a levantá-lo, era Deus que lhe estava a dar a força e o poder. Acabámos de ler isso em Abacuque: o Senhor é a minha força. Aleluia! Então o que é que o Senhor chama-o à tenda da congregação e diz-lhe isto? E agora vamos começar a ler, estamos em Números 20, ok? Versículo 7. Sejam pacientes que o Tiago está a pôr, de certeza. Números 20, versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão. Porquê Arão? Porque Arão era o sumo sacerdote, ok? Arão, teu irmão, e fala à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Agora olhe para mim. Deus não lhe disse: toma a vara e bate na rocha. Deus disse: toma a vara e fala à rocha. Deus queria que ele, ao falar à rocha, mostrasse ao povo, primeiro, que a obediência tinha fruto. E ele era obediente ao Senhor. Segundo, que ele, apesar de estar a amortecer, ele estava mais poderoso do que nunca pela obediência a Deus. Espera aí, o gajo já não precisa de bater na rocha. Ele fala com a rocha e a rocha olha. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Versículo 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. É aqui que eu vejo o amortecimento do corpo em Moisés. Porque este homem que, em Êxodo, diz ao Senhor: se tu os vais matar, mata-me a mim primeiro. Não, eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu não quero. E para que é que nos trouxeste para aqui, se nos vais matar? Olha o que é que os outros vão dizer. Olha, trouxe-os para o deserto para os matar. Não, Senhor, tem compaixão do teu povo, tem compaixão da tua nação. Eles são teus. É preciso ter coragem, é preciso ter a salada feita como deve ser. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Olha que... Mas depois, 80 anos depois, ou 40 anos depois, 40 e qualquer coisa, 40 não é? O que é que a gente vê? Que ele próprio estava no limite.
E ele diz muito claramente: ouvi agora rebeldes. Ele estava zangado com o povo. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Têm dúvidas? Podemos pôr para o português de hoje. Vocês têm dúvidas que vamos tirar água desta rocha para vocês? Depois de 40 anos a fazê-lo. Seus rebeldes, malandros, filhos da mãe e do pai. Pode-se dizer filhos da mãe e do pai, não é? Ah. Versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Está a ver? Ou seja, foram 40 anos a bater na rocha. E naquele momento de ira, o que é que ele fez? O que sempre fez. Só que a dobrar. Bateu 2 vezes. O povo deve ter olhado e pensado: ele está mesmo zangado, caneco. Bateu 2 vezes na rocha. Agora vocês dizem assim: e o que aconteceu, pastor? Vamos ler. Olha aí. Feriu a rocha 2 vezes com a sua vara e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Versículo 12. E o povo agradeceu imenso a Moisés e a Arão, e oraram ao Senhor em gratidão, cantando hinos. Estes versículos não existem, mas deveriam de existir. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, olha aqui isto aqui. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar. Olha aqui, eu quero que tu entendas isto. A tua obediência santifica o Senhor. Ponham isto de uma vez por todas no vosso coração, na vossa cabeça, no vosso bolso, no vosso telemóvel, onde vocês quiserem. Mas a nossa obediência santifica o Senhor, honra o Senhor. Quando eu obedeço a Deus, eu estou a dizer: tu és mais importante que tudo o resto. Deus estava a dizer a Moisés e Arão: porque vocês não acreditaram em mim, falando à rocha. E olha que é Deus que está a dizer, não sou eu que estou a inventar. Ok? Eu poderia dizer aqui uma doutrina, e dizer: eles tiveram medo, eles perderam a fé. Não, foi Deus. Vocês não acreditaram em mim, não crestes em mim, não crestes em mim. Para me santificar diante dos filhos de Israel, estamos no 12, peço desculpa, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Eu, se estivesse no lugar de Moisés, eu naquele momento tinha-me caído tudo. 40 anos no deserto porque matei um egípcio para defender um dos meus. 40 anos no deserto por causa da rebelião dos outros e da maldade dos outros, porque eu estava a ser obediente. E agora eu desobedeci pela primeira vez em 40 anos. E o castigo do Senhor é implacável. Como é que tu te sentirias? Com honestidade, sem medo de me dizer a verdade. Como é que vocês se sentiriam se o Senhor vos dissesse isto? Não sejam religiosos. Digam a verdade. Caía tudo ao chão. Eu sentia-me injustiçado. Certo? Isto é uma injustiça, era o que eu pensaria. Eu desobedeço a primeira vez em 40 anos e tu castigas-me desta maneira. Eu fui obediente a ti em tudo. Hã? Os outros estão 40 anos a obedecer. Mas morreram no deserto. E ele não morreu no deserto, mas ele estava a ser castigado pela desobediência dos outros. Certo? E porquê que o pastor está a querer que eu pense assim? Porque tu pensas assim de Deus por muito menos. Nós somos privilegiados, Rui. Nós somos privilegiados hoje em dia, porque nós pecamos todos os dias. E nenhum de nós sofre a penalidade do pecado, que é a morte.
Mas foi injusto, foram 40 anos a servi-lo e ele foi julgado por um ato. Ele foi julgado porque não santificou ao Senhor. Será que nós estamos a santificar ao Senhor com a nossa vida? Será que estamos a santificar ao Senhor com a nossa obediência, com o nosso coração? É isto que temos que pensar. É isto que tem que estar permanentemente em nós. Não é para tu dizeres, não estou capaz, vou desistir. Não. Porque isso é a solução demoníaca. Isso é a solução infernal. Sabes qual é a solução divina? É dobra o joelho e adora. Ele é digno de louvor. Arrepende-te, muda a tua vida, molda-te. Não consegues? Pede ao Senhor, molda a minha vida, molda. Ele vai-te partir, Ele vai-te rachar, vai-te afogar, vai-te pôr debaixo de água, para o barro ficar moldável. Mas vai-te salvar, vai-me salvar, vai-nos salvar. É isto que eu quero que vocês pensem. Isto é que é a verdadeira obediência e submissão. Agora, ok. Versículo 13, isto não para aqui, não é? Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Ao Senhor deu-lhe prazer dar-lhes água na mesma. E esta? E esta? Já pensaram nisto? Porquê que a água surgiu da rocha na mesma? Porque quer tu falhes, quer não, quer tu desobedeças, quer não, o Senhor vai ser santificado. Preferencialmente que seja através de ti e de mim. Preferencialmente. Mas Ele próprio disse um dia, por causa dos fariseus, pela boca do seu santo filho Jesus, que Ele suscitaria filhos a Abraão das pedras da calçada. Queres ser substituído por um calhau? Por um pedregulho? Queres ou não? Então obedece ao Senhor. Anda debaixo da autoridade do Senhor. Faz a palavra do Senhor. Põe a palavra de Deus em dia com a tua vida e com o teu coração. E então verás que é muito melhor ter as águas do Senhor sem que sejam as águas de Meribá. Porque olha, e atenção que este 20 é tudo no mesmo dia. Parece que não, mas é. Versículo 22. Partiram de Cádiz e os filhos de Israel, atenção que não é o povo, é o exército. Leiam depois em casa o 14 ao 20 para perceberem, ao 21, porque é que eu estou a dizer que é o exército. Eles tinham que passar por uma certa zona e estava lá o povo de Edom, que são inimigos de Israel. Ok? Os Edonitas, para quem não sabe. Há os Moabitas, Moab, são vários. Oh Jesus, oh Senhor, oh Deus, o povo que foi feito por causa do pecado. Na noite em que o Senhor tirou Ló da cidade de Sodoma e Gomorra, as filhas deitaram-se com ele naquela noite, e naquela noite foram gerados Moab e Edom, dos maiores inimigos de Israel, idólatras até à quinta casa, maus, sacrificavam as crianças. Vocês não imaginam que eles pareciam animais. Desculpem, que Deus me perdoe. Versículo 23. Perdão, 22. Então partiram de Cádiz, os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e a Araão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, lá está os Edomitas,
dizendo: Araão recolhido será o seu povo. Olha aqui, a tua morte é anunciada diante do povo, à frente de toda a gente, e tu nem sequer sabias. Imagina, estares ali diante do povo, com Moisés, ali, coisa, e a voz do Senhor desce sobre o povo e diz assim: o pastor não sei quantos será recolhido ao seu povo esta noite. E é possível? Eu? Deve ser outro com o meu nome. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Olha aí, que isto não para aqui. Araão, versículo 24. Recolhido será o seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. Porquanto rebeldes fostes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Araão e a Eleazar, o seu filho, e faze-os subir ao monte Hor. Olha aí. Eleazar era o único filho que lhe sobrava, porque os outros dois tinham morrido por trazerem fogo estranho ao altar de Deus, certo? Então Eleazar era neste momento o ajudante do sumo sacerdote. Toma Araão, versículo 25, vou voltar a ler também. E a Eleazar, o seu filho, e faz-os subir ao monte Hor. Desce para Araão as suas vestes, e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Araão será recolhido e morrerá ali. O velhinho ficou nu. As vestes foram vestidas ao filho. Versículo 27. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. 120 anos. O irmão tinha 120, ou 125 ou 130, porque era o mais velho dos três. Míriam já havia morrido um pouco antes. Versículo 27, porque subiram ao Monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Araão as vestes e as vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Araão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. O corpo jazeu ali. Espera. Vendo, pois, toda a congregação que Araão era morto, choraram a Araão 30 dias. Isto é, toda a casa de Israel. Fizeram o funeral, fizeram tudo o que é costume. Agora, é duro? É. Vocês dizem assim, porque é que Deus fez isto? Deus quis para já passar o sacerdócio para Eleazar. Segundo, porque é que o despiu? Porque ele já estava despido da glória de Deus desde o dia em que desobedeceu com Moisés. Desde aquele dia não houve um ato do sumo sacerdote. Estava prestes a haver outro ato e para isso o Senhor tinha que passar para Eleazar. Porque é que ele ficou nu? Porque é assim que tu ficas e eu quando desobedecemos. Esta passagem é muito dura. Eu choro muito quando eu leio e estudo esta passagem. Porque é uma passagem muito dura, muito difícil. Parece que Deus não ama, mas isto é um ato de amor, sabia? Porque eu tenho ensinado isto a vocês, que o Antigo Testamento é a versão preto e branco do céu. Isto são as sombras daquilo que haveria de vir. Serve para nosso ensino, serve para nossa alerta. Ok? Quem é que me está a entender? Como é que vocês, senhoras, como é que vocês sabem como estender a roupa no estendal? É porque a vossa mãe vos disse que tem que se pôr assim, tem que se pôr assado, não ponhas as molas aqui que dás cabo das camisolas, vira do avesso porque o sol come a cor. Ensinou-vos isto ou não? Porque as mães são boas, as mães são a melhor coisa que nós podemos ter. Não passes a roupa, não passes as calças de ferro sem um pano, vai trazer o brilho, passa do avesso. Não tens pano, passa do avesso. Eu não passo calças de ganga a ferro, portanto já ficam a saber. Vocês estão a perceber que vocês estão a entender? Eu estou a partilhar isto com vocês, para vocês perceberem que
É bom aprender com os mais velhos, é bom aprender com os antigos. Aprendam com o Antigo Testamento. Eu fico nu quando desobedeço. Tu ficas nu quando desobedeces. E o pastor nem olha para mim. Pois não, porque algumas vezes nós estamos nus, nuinhos da Silva, e eu não quero olhar para vocês assim. Vocês compreendem-me? Para tu teres a autoridade do Senhor, tu tens que estar em submissão a Deus, ao teu irmão da esquerda e da direita, ao teu pastor. Sim, mas principalmente está em submissão aos princípios da obediência a Deus. Perdoa, ama, não te envolvas em questões que não interessam. Ainda esta semana, acho que posso dizer isto, eu aconselhei um pastor angolano que eu gosto do rapaz, gosto mesmo dele. E faço questão de, nas redes sociais, tratá-lo por pastor, porque ele é muito novinho. E as pessoas são muito mais para ele, são muito... menosprezam-no. Ele tem muita sabedoria, tem muita palavra de Deus e tem um coração maravilhoso, maravilhoso. E eu mandei uma mensagem privada porque ele publicou uma coisa a enaltecer um homem. E eu disse-lhe a ele: apaga isso. Porquê, pastor? Porque tu foste chamado para enaltecer a Deus, não é os homens. Mas foi a não sei quantas, lembra-se, que era líder de louvor na Praça de Espanha. Apaga isso. Mas foi ela que publicou. Lá porque ela está maluquinha, não quer dizer que tu também tenhas que o ser. Ser obediente à palavra. Ser obediente à palavra. Honra ao Senhor, não aos homens. Vocês estão-me a entender? Purifica a tua mente, purifica o teu coração, santifica a Deus no teu pensamento, no teu falar, no teu sentir, no teu agir. Lembra-se daquele hino que a gente gosta tanto, o Espírito Santo, não é? No meu pensar, no meu falar, no meu agir, no meu sentir, não é? No meu andar, Espírito, não é maravilhoso? Então ponham isso em prática. Sabe o que é que ele fez? Ele apagou logo. Mandou-me mensagem a dizer: já apaguei, pastor. E vocês pensam: ele obedeceu ao pastor. Não, ele obedeceu foi a Deus. E provavelmente eu ajudei-o a resgatar o coração dele, porque ele ia se perder com aquilo, mais tarde ou mais cedo. Há irmãos nossos em Cristo que nós conhecemos, andam aí a perder tempo com as genealogias, com doutrinas judaicas na igreja. Pastor, não se celebra a festa dos tabernáculos. Não, filho, isso é nos judeus. E o Yom Kippur também não celebramos. Exato. Vocês já repararam que eu não ligo nenhuma a essas celebrações? Passámos o dia de Pentecostes e eu borrifei, eu não ligo nenhuma a isso. Porque eu tenho que celebrar Jesus Cristo e o dia de Pentecostes para mim é todos os dias. Eu tenho aqui um moço na igreja que no dia em que ele sentir no coração que quer ser batizado no Espírito Santo, esse será para mim o dia de Pentecostes. Em que juntos vamos orar ao Espírito Santo para que ele deixe com a evidência de falar em novas línguas. E vai acontecer. E nesse dia será o dia de Pentecostes, não é no dia em que os homens dizem que é. Vocês estão-me a compreender? Dia 21, domingo, foi dia do pastor. Foi. Olha, para mim é todos os domingos. E segundas. E terças. Quartas também. Quintas. Sextas. E sábados. Não sabias, Paulo? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Não vou chamar as doutrinas judaicas nem judaizantes para a igreja, não quero cá nada disso. Anda aí, malta, a comprar não é miniaturas, é réplicas
da Arca do Tesouro, da Arca da Aliança, réplicas do tabernáculo, e substituem a cruz por aquilo. Põem a menorá, que é os 7 castiçais brilhantes, no fundo da parede, ou o logotipo da igreja. Uma vez um moço disse-me: pastor, você podia fazer aqui aquilo que tem ali com a cruz, fazia com o logotipo da igreja, ficava lindo. Aí fica. Mas os ministérios João Viegas não salvam ninguém. Quem salva é aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao fim de 3 dias. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Não percam tempo com essas cenas, nem percam tempo com ideias delirantes que foi a Mossad que foi libertar o não sei quantos em Angola para que ele não fosse morto, e o outro que ia pilotar o avião e que fez não sei o quê, e marcha atrás, foi pôr gasolina numa nuvem. Oh, irmãos, esqueçam lá essas cenas. Porque o Evangelho tem tanta coisa boa para se falar. E o povo precisa de aprender, que eu vejo o povo cada vez mais sedento, mais cego. Devia ser ao contrário, numa era em que temos acesso à palavra com tanta facilidade. Eu vejo tanto lixo nas redes sociais. Há aí um que é um Lamartine, Pocella, Labella. O fulano só fala no Apocalipse. Apocalipse para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. E qual é o objetivo? As ofertas. Mete medo nas pessoas. E depois diz: você ouça a minha palavra que você vai ficar bem. Pois põe medo nas pessoas, põe medo nas pessoas. Mas o Apocalipse não pode meter medo a ninguém, principalmente a nós que conhecemos a verdade. Eu estou desejoso de ver os cavalos aí a correr, e estou desejoso de ver aí essas cenas todas que estão descritas no Apocalipse. Não tenho medo. Vai cair uma estrela no mar. Deixa cair. Deus sabe o que está a fazer. Mas vamos ser perseguidos. Então emagrece e começa a correr. Exato. Temos que ir para as florestas proteger. Então, finalmente vou ter uma cabana na floresta. Já estamos no deserto. A gente anda na floresta, estamos melhor. Muito melhor na floresta do que no deserto. Quem é que me está a entender? Parece que estamos a brincar, não é? Mas a gente está a falar tão a sério. E deixo isto convosco nesta noite. Ok? Obediência. A autoridade vem pela obediência e submissão. Faz-nos andar dignamente diante dele, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda a boa obra. Com a grande possibilidade de crescermos no conhecimento de Deus até à estatura varonil de Cristo. Estatura varonil, quer dizer, deixamos de ser meninos e passamos a ser adultos. Quem é que me está a entender? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pela nossa salvação, pela morte de Jesus na cruz, pela sua ressurreição, pela sua obediência, pelo seu grande amor, pelo teu grande amor. Quero te agradecer em especial esta noite pela tua compaixão e misericórdia. Quero te agradecer, Senhor, pela tua proteção, pelo teu suprimento. Porque se tu fizeste com um povo que era mau, Senhor, de lhes dar maná e água, proteção, sombra, calor, a tua mão, a tua compaixão e misericórdia, o que é que tu não farás connosco, Senhor? Ajuda-nos a andarmos dignamente diante de ti, Senhor. Ajuda-nos a sermos obedientes a ti em todas as coisas. E ajuda-nos a pôr a tua palavra, Senhor, em prática. Eu sei que não é fácil, mas contigo nós vamos lá, Senhor. Nós conseguimos. Para a tua eterna glória. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo...